Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos trazer aqui que pouco tempo depois de despontar como a mais provável candidata à presidência a ser apoiada por Jair Bolsonaro em 2026, Michelle teve uma queda meteórica e perdeu muito prestígio dentro do PL, partido do marido do Valdemarzão da Costa Neto, Flávio Eduardo e outros aí que estão já meio que abandonando, digamos assim, a possibilidade da Michelle ser o nome para 2026 para a presidência. Eles devem lançá-la para o Senado. E vou trazer também que o prefeito do Rio, Eduardo Paes, vejam só, vetou o projeto de lei completamente surreal que previa a criação do Dia da Cegonha Reborn no Rio de Janeiro. Bom, se o nome do projeto já é bizarro, vocês não viram a justificativa do autor do texto, um vereador do MDB. E o Eduardo Paes, já adianta que fez muito bem em vetar uma bizarrice dessas. Eu vou trazer detalhes, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, faz a inscrição, nos dê essa força, não custa nada, é de graça e você nos ajuda muito se inscrevendo. Se já está inscrito, valeu, deixa aí o joinha se gostar do vídeo, se não gostar, joinha para baixo, comenta aqui a sua opinião, o que você acha disso tudo, é sempre muito importante, compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, a gente tem visto assim que de uns tempos para cá o nome da Michelle despontou como a favorita para disputar as eleições em 26, recebendo apoio do marido. Aí ela se articulando muito bem, inclusive, sendo presidente do PL Mulher, viajando pelo país, fazendo encontros com mulheres, tomando, digamos assim, lado em algumas questões polêmicas e tal. Então ela começou a ganhar os holofotes, mas desde que ela demitiu, digamos assim, pediu a demissão do Fábio Van Garten, que era porta-voz, advogado, puxa-saco do Bolsonaro, a gente percebe que ela acabou se queimando com quadros do partido, e a atuação do Eduardo Bolsonaro contra a madrasta também tem complicado a ex-primeira-dama, que nunca foi bem quista pelo Carlos Bolsonaro, por exemplo. Jair Renan também, ela tinha uma relação razoável com o Flávio e com o Eduardo. Aqui vai dizer uma matéria que a ausência de parlamentares de direita na defesa de Michelle, após a divulgação das mensagens de Mauro Cid com críticas à ex-primeira-dama, foi lida como uma falta de apoio à sua candidatura para a presidência. Outro ponto que chamou atenção foi que nenhum deputado ou senador cortou relações com Fábio Van Garten, ex que foi demitido do PL a mando da Michelle. Na troca de mensagens com Van Garten, em janeiro de 23, Mauro Cid disse que preferia Lula como presidente ao tomar conhecimento de uma reportagem que citava a ex-primeira-dama como opção para concorrer ao Palácio Planalto. E o Van Garten respondeu idem, ou seja, o ajudante de ordens do Bolsonaro e o porta-voz, o assessor, conversando ali, sem nunca imaginar que essas mensagens seriam vazadas no futuro, revelaram ali um para o outro que preferiam Lula do que Michelle Bolsonaro. Aí quando isso aí vazou, pegou muito mal, Michelle ficou enfurecida e mandou que o Valdemar demitisse o Fábio Van Garten do PL e foi demitido, ele tinha lá as suas funções e tal. Para o entorno de Eduardo Bolsonaro, o fato de nenhum expoente da direita ou da base do PL sair em defesa de Michelle mostra como seu nome não é consenso na direita. O deputado federal licenciado avalia para aliados que hoje os principais apoios que a madrasta tem seriam o presidente do partido, o Valdemar da Costa Neto, e o pastor Silas Malafaia. Como informou a coluna, Eduardo tem trabalhado contra os nomes de Michelle e do governador de São Paulo, Tarcísio, para disputar a presidência em 26. A avaliação do deputado licenciado é que o capital político de Bolsonaro deve ficar com os filhos. Eduardo ainda avalia que seu autoexílio nos Estados Unidos, na busca de sanções contra Moraes, o cacifam para a disputa. Bom, pessoal, aí a gente já trouxe aqui que o Valdemar tem uma preferência pela Michelle porque seria mais fácil de ser controlada por não ter experiência política. O Bolsonaro sabe disso e atua, o Bolsonaro pai, de uma forma mais velada para não cacifar a própria Michelle. Ele, tem dito que ela talvez possa disputar o Senado e tal. Então tem toda essa questão, como eu disse aqui, o Bolsonaro, acho que a Michelle é a terceira esposa dele, vai que ela o abandona, e aí, meu amigo, o Bolsonaro ficaria a ver navios com ela na presidência, supondo também que ela pediria o divórcio, a separação. E o Eduardo fez umas movimentações recentes aí, se posicionando de fato como quem quer receber o apoio do pai para disputar a presidência. As redes sociais dele mudaram,
o tom, de alguma forma, de algumas semanas para cá. Alguns nomes muito ligados ao Eduardo estão quase que numa campanha aberta, tipo Paulo Figueiredo, por exemplo. E outros têm trabalhado já no sentido de minar Tarcísio de Freitas e também a Michele Bolsonaro, abrindo caminho para ser Eduardo o candidato bolsonarista em 26. Então tem muita coisa para acontecer, vamos ficar de olho. Pessoal, agora sim, uma das notícias talvez mais bizarras que já trouxemos aqui no canal, e olha que nesse Brasilzão aí de uns tempos para cá, o que mais se tem é notícia bizarra, mas vejam só. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, vetou o projeto de lei do Dia da Cegonha Reborn, proposto pelo vereador Vitor Hugo, MDB. A data seria comemorada anualmente no dia 4 de setembro, segundo o texto. E Eduardo Paes postou: com todo respeito aos interessados, mas não dá. Aí tem lá o projeto de lei 18 de 2023, está ali inclusive, e um carimbo ali de veto, integralmente assinatura do prefeito Eduardo Paes. Aqui vai dizer que o assunto ganhou força e popularidade na internet nos últimos meses. O projeto aprovado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, vejam só, foi aprovado, meu Deus do céu. E claro, né, para ter sido vetado tinha que ser aprovado no último dia 7. Previa reconhecer o trabalho de artesãs que criam os bonecos, que são chamadas de cegonha reborn. Ai, meu Deus do céu, se você está achando que já está hilário até aqui, vamos ver a justificativa do autor do texto. De acordo com o autor, o nascimento de um bebê é um momento singular na vida de uma mulher e não é diferente para as mamães reborn. Ah, não. Vamos continuar. Porém, os seus filhos são enviados por cegonhas, sendo esse o nome conferido às artesãs que customizam bonecas para se parecerem com bebês reais. Na justificativa, Vitor Hugo destacou também que os bebês reborns são utilizados para auxiliar no tratamento psicológico em casos de lutos e traumas. Beleza. Mas aí você vai criar um dia da cegonha, como é que é aqui? Dia oficial da cegonha reborn, não. Vai procurar um serviço, caboclo. Vai procurar alguma coisa para fazer de útil na Câmara Municipal. Rio de Janeiro cheio de problema, o cara quer criar só para chamar atenção, ganhar like. Dia da cegonha reborn, é muita falta do que fazer, viu? Aqui diz mais. Os bebês, disse ele, os bebês realistas estão ganhando cada vez mais espaço, pois tornaram-se uma febre mundial. Beleza. Realmente isso aqui é um fato. Surpreende ainda o fato de que no mundo dos bebês reborn existe até maternidade e parto. Há ainda relatos de casos em que são utilizados como terapia por psicólogos para o reestabelecimento de lutos e outros traumas. Nada disso justifica você ocupar o tempo de um vereador, de um prefeito, de uma equipe para votar projeto de lei que foi aprovado, inclusive, e depois ter que ser vetado pelo prefeito para criar o dia de cegonha reborn. Então ele está se colocando num papel de palhaço, comparando, né, o parto de uma criança, falando que é um momento importante para a mãe, com o ato de você encomendar, comprar um boneco. Nada contra, a pessoa quiser, William, mas a pessoa quer colecionar boneca ultra realista, igual quem quer vir para essa guerrinha de homem e mulher, que homem coleciona carrinho, homem coleciona super-herói. Não tem nada contra quem quer colecionar, coleciona o que quiser. O problema é você querer dar um tratamento igual, como se fosse um boneco, igualzinho um filho. E seria errado se, porque você fala porque é homem. Se tiver algum homem querendo pegar um bonequinho de super-herói e fazer uma carinha de reborn lá do Homem-Aranha e querer tratar como se fosse um filho ou um boneco. Não dá, cada coisa no seu devido lugar. E aqui, como é um canal para falar de questões políticas, de você ver políticos gastando um tempo precioso com o dinheiro do povo, dinheiro público, para discutir, para fazer todo o trabalho. Vamos fazer aqui um projeto de lei, e não sei em qual comissão que passou, se teve regime de urgência. E aí, vamos votar aqui agora o projeto para criar o Dia da Cegonha Reborn, e os vereadores estão lá. Cheio de coisa para resolver importante, cheio de projeto para debater. O estado do Rio de Janeiro, como todas no Brasil, com problemas, precisando que vereadores debatam o que é realmente importante. E os bonitos, para ser irônico aqui, discutindo bebê reborn na Câmara Municipal. Então, fez muito bem o prefeito Eduardo Paes em vetar integralmente isso aqui.
E não duvido que vai aparecer outros tentando surfar nisso aí, tentando criar o dia, e aí se o prefeito veta, vai lá fazer videozinho, o prefeito vetou, isso é preconceito contra as mamães e papais de bebês reborns. Então, olha, realmente tem hora que cansa alguns assuntos e é inacreditável ter que trazer isso aqui para chamar a atenção, porque é uma matéria que está circulando, então a gente traz aqui também para refletir junto com vocês e trazer alguma, né, eu acho, contribuição nesse assunto. Mas é isso, vocês concordam? Vocês são a favor do dia da cegonha reborn na cidade de vocês aí? Deixa aqui embaixo, a opinião é sempre muito importante. Pessoal, eu fico por aqui, quem puder espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.